Estela comenta com Alberto que sentiu a presença de Diná, mas acha que pode ter sido uma impressão. Alberto disse que também é possível que não seja impressão e explica para ela que é comum os espíritos visitarem seus familiares. Carmen felicita o casal e Agenor, como sempre, só fala besteiras e pergunta se Adonai deixou de parecer um ovo mexido. Fátima se preocupa com a situação de Theo e diz para Lisa que ela vencerá a batalha porque ela merece. Andresa vai à casa de Alberto para pedir ajuda. A reunião já tinha acabado, mas vendo o desespero dela, todos se unem e oram pelo fim do tormento da família dela. Otávio vê Glória e Okida lamentando o comportamento do filho dele. Glória diz a Okida que escondeu o revólver de Tato para não acontecer algo pior. Otávio visita Dudu e em seguida Tato, que agora dorme bêbado. Josefa vê o filho que continua encapetado. Theo tem algumas visões, ou melhor, alucinações, e tenta atacar a mãe. Diná vê a cena e se entristece. Depois ela vê Alexandre saindo debaixo da cama dela. Eles discutem, mas Alexandre não se importa e diz que continuará atormentando Theo. Diná pede ao irmão que deixe Theo em paz e tenta convencer Alexandre, mas ele diz que não quer saber de evolução nenhuma, apenas sua vingança. Em casa, Andresa diz para a mãe que não vai se separar de Raul. Francisca apoia a decisão de Andresa, que agora passará a frequentar as reuniões na casa de Alberto, porque sentiu que ficou muito melhor depois que saiu de lá. Ismael bebe demais e Regina diz que ele deve estar assim porque Bia preferiu a mãe. Com raiva, ele diz a Regina que Bia vai ficar com ele. Alexandre aparece para Otávio e eles discutem. Otávio pede para que ele deixe seus filhos em paz, mas ele se nega, é claro, né? Alexandre diz que eles ainda vão se encontrar. Diná visita o trabalho de Theo. Ela vê Raul e Mauro conversando sobre o casamento dele e também de como está indo mal o escritório. Mauro diz que do jeito que as coisas estão, ele vai acabar acreditando em tudo que Alberto diz, mas Raul se nega a acreditar em espíritos. Dudu fala para Glória que pensa em estudar em outro país. Tato, que tinha voltado ao normal, diz para o irmão que ele deve ficar com ele. No céu, Diná e Otávio dizem aos mentores que voltaram tristes, que Alexandre está acabando com a vida de Theo e destruindo a vida dos filhos de Otávio. Daniel diz que eles devem voltar às suas tarefas e sai em seguida. No Vale das Sombras, Alexandre é atormentado por seus sentimentos ruins, até que Daniel aparece e tenta convencê-lo de deixar sua vingança de lado. Mas, como sempre, Alexandre diz que voltará para a Terra para continuar atormentando todo mundo. Diná se sente fraca por não conseguir ajudar o irmão. Otávio diz que não deixará que Alexandre destrua seus filhos. Nesse momento, Alexandre é castigado e se irrita por ficar preso no Vale dos Suicidas. Daniel diz que ele está colhendo tudo o que plantou e vai embora enquanto Alexandre implora por sua ajuda, sendo massacrado por outros espíritos. Diná e Otávio se preparam para voltar à Terra. Samuel e Júlia explicam que talvez eles não vejam Alexandre por lá, porque os espíritos inferiores o aprisionaram por um tempo como vingança. Sininha está muito chateada por Tibério não demonstrar amor por ela e diz ao noivo que vai para a fazenda com Salomé. Glória conta para Okida que Tato voltou a ser quem era antes, sem influência de Alexandre. Tato começa a tratar Okida como antes também. Glória e Okida ficam felizes com a mudança, enquanto Otávio e Diná assistem tudo satisfeitos. Guiomar diz para Andresa que foi rezar pelo casamento dela e que sente saudade de Raul. Andresa fica sem entender a reação da mãe, que agora está livre da influência de Alexandre, por enquanto, né? Tibério fica triste ao ver que Sininha vai embora. André conta para Júlia que os maus espíritos prenderam Alexandre e que por isso ele não está descendo mais à terra. Júlia acredita que agora sofrendo Alexandre pode aprender e finalmente se libertar de todo o mal. Vai nada, ele vai piorar. André diz que a dor é a alavanca do espírito e que talvez um dia as pessoas escolham crescer pelo amor e não pela dor. No vale, Carlota e Daniel veem o sofrimento de todos, principalmente de Alexandre, e torce para que ele se arrependa. Dudu pede para Queiroz que o ajude a estudar no Texas. Glória tenta convencê-lo a ficar, mas Dudu está irredutível.
Ele diz que só vai para o Texas por causa do pai que gostava muito daquele lugar e por sentir a falta dele também. Otávio presencia a conversa e não aprova. Com Alexandre longe, Theo começa a melhorar. Estela comenta com a mãe que está sentindo que algo acontecerá com Bia. Mas Dona Maroca não acredita nisso e diz para a filha que ela está procurando problemas aonde não tem. Nesse momento, Diná aparece na sala e finalmente Estela vê a irmã e se emociona. Diná conta que já esteve lá e que está muito feliz onde vive. Estela pede para a irmã que interceda junto a Ismael para que ele não faça mal a Bia. Diná afirma que tudo o que for possível será feito com a ajuda de Deus. Diná não promete nada, mas afirma que gostaria muito de ajudar ela, Theo e Raul, que estão sofrendo com a influência de Alexandre. Ela conta para Estela que Alexandre está infeliz e mora num lugar horrível. Estela pede para que ela não deixe Alexandre enlouquecer Theo. Mas Diná afirma que não tem poderes para isso e que as pessoas que ficaram precisam rezar muito por ele. E Estela concorda. Diante da forte emoção, Diná não consegue controlar suas energias e acaba indo embora. Estela se desespera, precisando ser amparada por sua família. Em meio a lágrimas de alegria, ela conta que Diná estava ali, muito bonita e feliz. Mas é claro, que ninguém acredita. Eles acham que Estela está doida, mas ela apenas ri de felicidade. Tibério lamenta por Sininha ir embora. E Carmen diz que a culpa é dele, que foi muito egoísta por não pensar na noiva em momento nenhum. Carmen sugere que Tibério abra seu coração para Sininha, pois quem sabe assim ela fica com ele. Enquanto isso, Sininha se apronta para viajar com Salomé. Tibério chega, mas não a impede de ir. Guiomar torce para que Andresa e Raul façam as pazes. Ela diz para Francisca que acha que Andresa não gosta mais dela. Durante o jantar, Andresa diz que as reuniões na casa de Alberto têm ajudado muito a superar as influências causadas por sua mãe. Já Raul disse que não permitirá mais que Andresa e Guiomar o atinjam. Estela conta para Alberto que viu Diná e que ela está feliz demais por saber que ela vive feliz ao lado de Otávio. Raul não aceita que Andresa fale de espiritismo porque ele não acredita nisso. Raul pede que Andresa fique com ele e a moça aceita. Diná fala para Otávio que Estela está conseguindo vê-la. Otávio conta que Dudu vai embora, mas Diná acredita que isso não vai acontecer. André conta aos mentores que Alexandre o chama muito e que não deve deixar de atender o pedido de um espírito rebelde. Alexandre clama por André e lhe pede ajuda. André diz para ele que nada pode fazer, já que para sair dali só depende de Alexandre. O espírito não consegue entender e apenas manda André o libertar, porque a vida dele é dele e faz o que bem entender com ela. Alexandre diz que precisa voltar para a Terra para se vingar. Daniel diz que as pessoas que ele inferniza agora estão felizes na Terra e que ele deveria pensar nisso. André diz que ele sempre foi o irmão preferido de Diná e agora ele faz sofrer as pessoas que ela ama e sofre agora as consequências de suas escolhas também. Alexandre suplica para sair dali. André diz que vai mandá-lo para a Terra através da reencarnação para que ele aprenda a dar valor à vida. Alexandre implora para não ficar sozinho, mas também não escuta as palavras do mentor, que vai embora em meio às súplicas do espírito raivoso. Diná se prepara rezando junto com Otávio, e juntos vão cumprir a primeira tarefa lhes dada pelo alto. Ismael se prepara para fugir. Diná e Otávio veem tudo do esconderijo de Ismael e descobrem que ele quer fugir com Bia, ela querendo ir ou não. Os dois partem para cumprir a missão recebida do alto. Regina diz que ele não deve obrigar Beatriz a viajar com eles. Ismael não aceita e diz que ela vai sim. Bia vai ao esconderijo e Ismael diz que ela vai viajar de qualquer jeito. Bia se nega, mas Ismael insiste e diz que Bia vai com ele dali direto para o aeroporto. Estela e Raul brigam novamente por causa de Bia. A menina continua dizendo que não quer ir, mas Ismael insiste. Enquanto isso, Estela e Raul discutem novamente por causa de Bia. A menina continua dizendo que não quer ir, mas Ismael insiste. Bia diz que sua mãe precisa dela, mas Ismael diz que Estela trocou Bia por Alberto e que ele jamais faria isso com ela. Andresa lamenta a relação entre Raul e Estela e diz que sente muita falta de Diná.
Ela também disse que Guiomar está bem mais calma e agora não cede mais às opressões de Dona Guiomar. Algo acontece e Ismael perde os seus passaportes. Nesse momento, a polícia cerca Ismael no aeroporto. Ele tenta fugir e rola a escada abaixo e o policial acaba chamando a ambulância porque, pelo jeito, Ismael arriou os quartos e ficou todo descadeirado. Stella vai ao hospital resgatar Bia enquanto Ismael é operado. Stella acha que Dinah fez alguma coisa para ajudar a salvar a filha, porque Ismael jamais esqueceria justamente os passaportes. Stella acha que Dinah está influenciando na mudança súbita de Theo também, ajudando a todos, e pergunta a Alberto se os espíritos como Alexandre um dia poderiam se arrepender. Alberto diz que sim, mas é um processo muito lento. Tibério intercepta o ônibus em que Sininha estava viajando com Salomé. Ele grita por sua amada e o casal se abraça fazendo as pazes. Theo conta para Maroca que Ismael tentou fugir com Bia, mas acabou sendo pego. Regina, que estava com ele, conseguiu embarcar. Raul recebe notícias do hospital e diz que Ismael deve ficar paraplégico. Stella acaba discutindo com a mãe por causa da filha e sente a presença de Dinah novamente em seu quarto. Maroca diz que não quer mais ficar com Patty nem com ninguém e que agora só deseja a morte, e Dinah assiste tudo aquilo bem chateada. Agenor volta para casa e diz para Fátima que chegou um papagaio para ela pagar. Hélio oferece para pagar a dívida, mas Agenor não aceita e decide pagar a dívida da mulher. Milagres acontecem, né? É verdade. Sofia conta para Zeca que está grávida de novo e os dois comemoram. Alexandre consegue sair do vale e voltar para a terra. Daniel se preocupa por Otávio e Dinah e pede a proteção de Deus para os dois porque eles vão precisar. Alexandre volta a atacar e tenta influenciar Theo, mas Patty bloqueia essa influência e ele finalmente pensa na sobrinha. Sob a influência de Alexandre, Tato tenta bater em Dudu, mas Otávio consegue segurar a mão do filho e diz que ele deve evitar as influências perigosas que o dominam, porque ele tem livre-arbítrio. Theo decide voltar para casa com o consentimento do médico, mas Stella e Alberto não concordam. Alberto acha que Theo pode ter reagido sem querer, ou quem sabe até ele preferiu não machucar Theo para não ver a sobrinha sofrer. Alberto torce para que tenha sido isso mesmo, porque nesse caso, Alexandre com certeza estará trilhando, mesmo que a passos lentos, o caminho da evolução. Alberto pede que Stella pare de brigar com Raul porque ele não teve culpa na morte de Dinah. Alberto é duro e diz que, se for pensar assim, ela também tem culpa quando disse para Dinah que Bia tinha sumido. Stella diz que pede perdão a Deus todos os dias por isso, mas Alberto a repreende, dizendo que ela deve vencer esse orgulho e se dar bem com seu irmão. Alberto deixa claro que pedir perdão a Deus sem perdoar o irmão não adianta, porque perdoar os outros é pedir perdão a si mesmo e dar um passo à frente, porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, porque caridade é amar e perdoar. Adonai diz para Tibério que quer voltar a ser quem era antes, cara de ovo mexido mesmo, sozinho e melancólico. Deixa ele ir, minha gente, deixa ele ir embora. Tibério pensa um pouco e diz que entende que o mascarado não quer deixar de existir e acaba concordando com ele. Dinah fica triste por sua mãe estar tão amarga e fazendo os outros sofrerem. Otávio também diz que ficou triste com o que viu em sua antiga casa. Alexandre aparece e diz que fugiu do Vale das Sombras. Otávio tenta conversar com Alexandre, mas ele não desiste de sua vingança. Dinah pede para o irmão ir com ela, mas Alexandre diz que não quer ficar com ela por causa de Otávio. Dinah tenta fazer Alexandre mudar de ideia, mas com muita raiva, Alexandre joga uma carga negativa muito forte em Dinah, fazendo sofrer. Alexandre joga uma carga de energia negativa na própria irmã, que só queria ajudá-lo. Mas Otávio consegue imobilizá-lo e diz que ele não tem consideração pela pessoa que mais o ama e se preocupa com ele. Com raiva, Alexandre tenta se soltar, mas não consegue. Samuel e Júlia aparecem para neutralizar as influências negativas de Alexandre e mandam Dinah ir embora. Bia avisa sua família de que visitará seu pai, mas Stella se preocupa com a filha. Maroca pede para que ela e Raul façam as pazes porque os dois são os únicos filhos que lhe restaram.
Diná se recupera e diz para Otávio que deseja ficar com ele por toda a eternidade. Júlia fala do nosso lar para Alexandre e Samuel diz que ele está mudando. Alexandre diz que só não pegou Theo porque gosta de Patty, mas vai atacá-lo outra vez. Mesmo contra a vontade de Alexandre, Samuel e Júlia pedem para que ele admita que está se arrependendo. Ele não quer nem saber e vai embora debochando dos mentores. Estela e Alberto visitam Andresa. Ao ouvir Guiomar bendizendo o estado de saúde de Ismael, Andresa repreende a mãe afirmando que ela tem uma palavra amiga para todo mundo, menos para Raul. Bia vai ao hospital ver o pai. Ismael diz que queria dar o mundo para Bia, mas ela afirma que só queria um pai. Ele fica sabendo pela filha que Regina e Johnny conseguiram embarcar. Ismael diz à filha que não sente as pernas e que nunca mais poderá andar. Ismael manda a Bia desligar os aparelhos porque ele não quer viver daquele jeito. Bia, que não quer se transformar numa assassina, não faz o que ele pede e sai chorando desesperada. Guiomar se queixa da filha, mas Alberto diz que os dois se amam e que Guiomar não pode impedir o amor de Raul e Andresa. Sininha leva um bolo para as crianças na casa do mascarado. Otávio vê o cachaceiro do filho logo cedo enchendo a cara. Para impedir Tato de se embriagar, ele pede que o filho não beba e joga boas energias nele. Carmen chega ao hospital e não vê Adonai. Ela encontra a carta de despedida que o mascarado deixou para ela. Meu Deus! Agenor continua reclamando do trabalho. Lisa repreende o pai e diz que ele não deve deixar o emprego, porque todo mundo enfrenta problemas. E nem por isso larga o emprego como ele quer fazer e viver sem fazer nada, né? Sem aguentar mais as reclamações do bicho preguiça, Zeco interrompe para contar à sua família que ele será papai. Lisa demonstra muita felicidade por saber que será titia. Diná e Otávio vibram a favor de Tato, que olha para a foto do seu pai e começa a se modificar. Tato procura o irmão que está arredio, com medo de levar mais uma pancada, né? O rapaz promete para o irmão que nunca mais vai brigar com ele novamente. Quando ele sai do quarto, Dudu se enche de esperança e fica feliz. A pedido da mãe, Estela chama Raul e Andresa para jantar. Ele estranha o convite, mas aceita. Estela sente que Diná está por perto e conversa com ela. Diná diz a Estela que está triste com ela e vai embora. Preocupada com a situação, Estela conta para Alberto que Diná está triste com ela. Bia conta para Igor sobre a frustração de ver seu pai naquele estado. Bia encontra a Carmen triste por causa de Adonai. Igor convida a Bia para ir para sua casa de praia e a menina, vendo Carmen arrasada, a convida para ir junto também. Júlia e Samuel ficam felizes por saber que Tato já não está mais reagindo às influências malignas de Alexandre. Ela pede para que Otávio e Diná continuem na terra ajudando a família. Estela consegue domar Patty, que estava fazendo birra com a avó. Diná vê a mãe sofrendo e pensa em aparecer para ela. Otávio diz que é melhor não. Todas as pessoas possuem mediunidade, mas no caso dela poderia ser fatal e ainda não é a hora dela. Estela pede perdão para o irmão e Raul fica comovido com as palavras dela e os dois fazem as pazes. Patty mexe nas coisas da mãe para guardar o colar que ganhou. Patty quase sofre um acidente, mas Diná consegue segurá-la. Diná diz para a filha que ainda terá que viajar, mas que de vez em quando voltará para conversar com ela. A pedido de Patty, Diná canta para que ela durma. Lisa conta para Theo que vai ser tia. Theo afirma para ela que tem medo de perdê-la. Lisa faz planos para o futuro e pergunta para Theo se ele quer ser pai de um filho dela. Ele diz que é o que mais deseja nessa vida. Sofia diz para Zeca que, diferente da outra gravidez, ela está se sentindo muito bem. Tato aparece na casa de praia e Bia sai com ele, deixando o novo futuro casal a sós. Maroca fica feliz pela filha fazer as pazes com o irmão. Mas depois as duas acabam se desentendendo porque Dona Maroca faz comparações entre ela e Diná. Influenciado por Alexandre, Theo quase é atropelado. Josefa diz a Alberto que está preocupada com uma recaída de Theo, sem falar que ele voltou a morar sozinho. Josefa teme que Alexandre tente destruir seu filho. Alberto diz que as influências de Alexandre estão perdendo o efeito e que até Andresa já consegue reagir às investidas de Guiomar,
que antes tinha pleno domínio sobre ela. Raul avisa Andresa que Theo sumiu e que o apartamento dele está destruído. Raul diz que dará queixa na polícia pelo sumiço de Theo. Diná aparece para a irmã e diz a Estela que ela está maltratando Maroca e que ela precisa ter paciência com sua mãe. Diná avisa que a velhice vai chegar para todos e que a irmã também será como a mãe. Diná pede para Estela que não permita que ninguém magoe Maroca. Raul e Alberto dão parte do desaparecimento de Theo na delegacia, achando que o cunhado foi sequestrado. Josefa fica sabendo do desaparecimento do filho e tem certeza que ele entrou em crise outra vez. Diná explica que a mediunidade de uma criança é forte e, por causa disso, ela pode aparecer para a filha e falar com ela. Diná avisa a Estela que deixe o colar com Paty porque foi um presente para sua filha. Estela reconhece seus erros e concorda com a irmã. Estela pergunta até quando Alexandre vai continuar perseguindo a todos. Diná avisa que Alexandre está sofrendo as consequências de suas escolhas e aos poucos ele vai mudar. Diná sente que Theo está em perigo e vai embora. Ela diz para Otávio que Theo está sofrendo e vai socorrê-lo. Theo anda a esmo na rua, sob os olhares atentos de Otávio e Diná. Alberto e Raul procuram Lisa para saber se Theo estava lá, mas ela se assusta ao saber que o noivo sumiu. Theo fala sozinho pelas ruas e, sob a influência de Alexandre, diz que ninguém vai pegá-lo. Naná, que havia escolhido o cardápio e as bebidas mais caras, deixa Mauro esperando por ela no restaurante, afirmando que voltará logo. Carlota se preocupa com a situação de Theo aqui na Terra, mas Samuel diz que Alexandre está enfraquecendo. Depois de muito esperar, quando o restaurante já está fechando, Mauro se dá conta que Naná foi embora e o deixou sozinho para pagar a conta. Diná e Otávio observam as atitudes de Theo e mandam vibrações boas para ele. Enquanto eles agem como babás espirituais, fazem juras de amor. Raul conta a situação atual de Theo para Estela. Tarde da noite, Alberto reúne em sua casa seus irmãos para fazer orações por Alexandre. Alexandre, ao lado de Theo, começa a sentir a influência da oração de Alberto. No outro dia, Estela diz para Maroca e Raul que eles não devem brigar com Paty quando ela disser que viu a mãe. Estela pede para que sua mãe converse com Alberto sobre o que Paty falou, porque ele saberá explicar melhor a situação. Raul diz para Mauro que está preocupado demais com o sumiço de Theo e afirma que Paty sofrerá muito se acontecer alguma coisa com seu pai. Sininha e Tibério consolam Carmen, afirmando que o homem que ela idealizou morreu naquele acidente aéreo e que a Donai que ela conheceu agora é outra pessoa. Sininha diz que ela deve lembrar apenas das coisas boas e seguir em frente. Otávio e Diná finalmente aparecem para Alberto. Ele diz que sonhou muito com aquele momento. Diná diz ao amigo que veio por causa de Theo. Diná diz a Alberto que eles vieram por causa de Theo. Alberto fica feliz e agradecido por ter tido a oportunidade de rever seus amigos, mas estranha não poder ver Diná com muita nitidez. Alberto agradece por Diná falar com Estela e diz para Otávio que está vibrando muito para ajudar Tato. Alberto pergunta por Theo e Diná diz que sabe onde ele está. Alexandre volta para o Vale dos Suicidas e mal sabe ele o que espera. Daniel pergunta por que ele voltou antes do tempo. Alexandre diz que os fanáticos religiosos o atrapalharam vibrando contra ele, mas o espírito vingativo diz que vai voltar para a Terra. Daniel diz que Alexandre está tomando consciência de seus erros, por isso está perdendo a força. Daniel também o adverte de que os companheiros deles o aguardam para puni-lo. Alberto fica extremamente emocionado com a visita dos dois amigos e garante para eles que vai continuar vibrando a favor de Alexandre. Alberto vê Diná e Otávio indo embora através de sua mesa de reunião, onde ele senta e agradece por ter recebido uma graça tão grandiosa como aquela. Em seguida, Alberto liga para Lisa e diz que sabe onde Theo está. Estela, a pedido de Bia, visita Ismael. Ele diz que Estela só foi vê-lo para ver sua derrota. Transtornado, ele diz que Bia é uma menina mimada que lhe roubou a mulher. Como sempre, muito maldoso, ele diz na frente de Bia que teve Estela em seus braços mais uma vez, constrangendo mãe e filha.
Depois, Ismael lamenta sua sorte e diz que Stella não precisa ter medo dele, já que agora ele é um inútil. Ele implora para que Stella o mate porque não quer viver daquele jeito. Bia pede perdão para Alberto por todo o mal que ela lhe causou e lamenta que seu pai tenha feito muito mal para Stella também. Bia se culpa pela morte de Diná, mas Alberto disse que a hora da sua tia havia chegado e ela morreria de qualquer jeito. Ele pede para que Bia não se culpe por isso, pois tudo tem sua razão de ser e nada acontece por acaso. Stella e Alberto consolam Bia. Mauro reclama com Naná e ela continua fazendo o rapaz de bobo. Ela pede para ouvir música na casa do sedutor barato. Aí ele muda a cara de ranço num instante, né? E adora a ideia da moça. Alberto diz para Raul que sabe onde Theo está. Ele decide ir com o médico buscar o amigo. Quando Raul pergunta como ele descobriu o paradeiro de Theo, o médico prefere não responder, porque sabe que ele não vai acreditar, né? Andresa fica toda feliz ao saber que o marido voltará para casa. Ela pede que a mãe não implique mais com Raul, senão ela vai insistir para que sua mãe vá embora para a fazenda. Júlia diz a Samuel que Alexandre está sendo torturado pelos espíritos inferiores. Ela diz que ouviu os gritos aterrorizantes dele e sentiu pena. Samuel lamenta o sofrimento que Alexandre tem causado às pessoas na Terra, mas também tem certeza que esse sofrimento está chegando ao fim. No Vale dos Suicidas, Alexandre pede ajuda em nome de Deus para Daniel. Alexandre descreve seu sofrimento e os espíritos de luz tentam ajudá-lo, fazendo com que ele reconheça seus erros. Glória diz para Dudu que Tato está mudando para melhor. E nesse momento, o rapaz convida Dudu, Thaís e Nori para passar o dia com ele no clube. Otávio e Diná assistem a tudo satisfeitos. Alberto, Raul e Lisa encontram Theo. Ele agora faz bico como um garçom zumbi. Diná diz que agora os espíritos negativos vão maltratar Alexandre. Mas Otávio adverte a amada da superproteção que ela tem com o irmão, porque o que está acontecendo agora com Alexandre foi ele mesmo quem causou. Tato sugere que o irmão estude aqui no Brasil, mas Dudu, que ainda está muito ressabiado, diz que só está indo embora para ficar longe dele. Tato entende que fez muito mal para o irmão e diz que depois eles voltarão a conversar sobre isso. Mauro lê um bilhete mal criado de Naná, menosprezando a performance dele, deixando o conquistador barato muito irado. Guiomar arruma o quarto para Raul e Andresa pede que ela não distrate seu marido. Alexandre diz para os amparadores que conseguiu ferrar com Theo e eles lamentam a conduta do espírito rebelde. Igor procura Carmen pedindo ajuda para ela com sua exposição. Andresa chega em casa carregando um envelope feliz da vida. Raul chega em casa em seguida e Guiomar, livre da má influência de Alexandre, o trata bem. Lisa e Alberto cuidam de Theo, que agora dorme sedado. Diná, amparada por Otávio, volta para o nosso lar, sentindo-se muito fraca. Ao ver o casal junto, Júlia lamenta que em breve eles tenham que se separar. Samuel diz a Natália que ela fez muito mal explorando seus poderes mediúnicos em vida, apenas por dinheiro. Os mentores pedem para que ela se perdoe e volte a sorrir. Natália relembra seu passado e enfrenta o julgamento de seus superiores. Carlota observa o casal unido e pergunta sobre suas vidas passadas e companheiros na Terra. A moça diz para Otávio e Diná que um dia quer ter um amor tão bonito como o deles.